nessa hora. Fala conosco, ó Deus, por meio da sua palavra. Edifica a sua igreja, confronta-nos, corrige-nos, coloca-nos, ó Deus, no caminho, porque nós sabemos que somente o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, o amado das nossas almas, Jesus Cristo é o caminho. Por isso, Senhor, nos coloca nele, nos insira nele, nos una a ele, Senhor, porque sabemos que somente assim estaremos de fato ligados ao Senhor. Recebe nossas vidas nessa hora, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, pode se sentar, vai tomando assento aí, vai acalmando teu coração. Difícil, né? Depois de um louvor maravilhoso desse, extraordinário, né? Fomos mexidos no nosso interior e agora nós temos a oportunidade de, alguns ouviram a palavra, né? Para edificação. Outros vai ser uma palavra de correção, para outros vai ser uma palavra de confronto, mas é a palavra de Deus. E a verdade é que a palavra de Deus jamais volta vazia. Ela atinge o alvo, ela vai até onde Deus propôs que ela chegasse, e ela de fato faz a diferença nas nossas vidas. Nós estamos em uma série de mensagens, essa é a terceira mensagem dessa série, né, o terceiro episódio dessa série, cujo tema é Igreja em Crise. Nós vivemos em um tempo de absoluto relativismo. Parece um contrassenso, né? Mas é a realidade. Nós vivemos em um tempo onde os absolutos já não existem mais na consciência coletiva, né, da nossa sociedade. Porém, o absoluto ele existe, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que para nós não apenas contém a palavra de Deus, mas é de fato a palavra de Deus registrada para alcançar os nossos corações, nos resgatar de nós mesmos, dos nossos pecados e do destino que para nós era certo, não fosse Jesus, né, que seria o inferno, mas Jesus nos livrou disso também. E nós estamos então diante da palavra de Deus para falar um pouquinho mais sobre esse tema, Igreja em Crise. E o episódio de hoje, o terceiro episódio é divórcio. Nós iremos falar a respeito desse tema, está aí na tela, divórcio, né? Você vê a igreja de cabeça para baixo, exatamente por causa desse relativismo, né, que colocou a igreja de cabeça para baixo, mas as pessoas podem querer mexer com a igreja, podem querer, né, de certa forma afrontar a igreja, tentar destruir a igreja, mas a palavra de Deus é bem clara, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Veja, não é que as portas da igreja vão resistir ao inferno, não. É as portas do inferno que não resistirão à igreja. Nós avançamos vitoriosos, com o nosso general na frente, né? Nos dando, como eu disse na oração, a direção, nos colocando no caminho. E hoje nós vamos, mais uma vez, olhar para a palavra de Deus. Eu quero pedir, se você trouxe a sua Bíblia, que você abra o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, verso 31 ao verso 32. Se você não trouxe, acompanhe aí na tela. Se você vai acompanhar no seu celular, como eu sempre gosto de dizer, coloque no modo avião para você não entrar em tentação e ficar olhando seu Instagram, seu TikTok, seu WhatsApp, né? Então coloque aí no modo avião e acompanhe somente a Bíblia mesmo no celular. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, verso 31 ao verso de número 32. Está aí. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com ela, com a repudiada, comete adultério. Só esses dois versículos mesmo. Essa é a palavra de Jesus, né? Jesus está em um debate, vamos dizer assim, com os pastores da época, com os teólogos da época, com as autoridades, né, espirituais da época. Ele está confrontando ali os fariseus, ele está confrontando os escribas. Na verdade, ele está sendo confrontado, essa é a realidade. Ele está naquele famoso sermão da montanha, né, um sermão conhecido como Sermão do Monte, ensinando os princípios elementares, os princípios básicos da fé cristã. Até que ele chega nesse ponto, no ponto a respeito do divórcio, a respeito do casamento.
em que Jesus, ele não titubeia, Jesus, ele não sente medo, né? Jesus, ele simplesmente traz a palavra que ele precisava trazer de uma forma muito clara, de uma forma muito honesta, confrontando de fato a visão que aqueles homens tinham na sua época. E a visão que eles tinham era uma visão deturpada do evangelho, né? Deturpada daquilo que realmente havia sido entregue para Moisés. No tempo de Moisés existia um cenário caótico de casamento. Um cenário onde uma esposa, ela não tinha nenhum tipo de direito. O marido que não, se sentisse mais atraído pela sua esposa, podia simplesmente repudiá-la. Podia simplesmente descartá-la. E esse podia não era uma autorização de Deus, mas era a visão e o pensamento daqueles homens. Então Deus, não a fim de autorizar, não com o propósito de, vamos dizer assim, chancelar a atitude dos homens, Deus, ele legaliza, ele cria uma lei para a proteção da mulher e sua prole, para a proteção da mulher e os seus filhos, para que os homens não simplesmente descartassem as mulheres. Porque quando isso acontecia, muitas vezes as mulheres não tinham nem para onde voltar. As suas famílias nem mesmo a recebiam, né? Simplesmente ela era descartada. Jesus então traz não uma palavra nova a respeito do casamento, mas ele traz a interpretação correta, que não era a interpretação que estava sendo feita por esses fariseus, né? Então ele vai dizer, olha, como vocês já ouviram, como foi dito, aquele que se divorciar, dê a carta de divórcio. Dê a carta de divórcio para sua esposa. Não deixe ela sair com uma mão na frente e outra atrás. Libere essa mulher para que ela possa seguir com a sua vida, para que ela possa continuar a sua vida. E aí então, né, surge a grande pergunta, né? Mas poxa, Moisés não autorizou dar a carta de divórcio? Moisés não autorizou dar o divórcio? A resposta de Jesus para esses fariseus é que devido à dureza de coração daquela geração, Deus permitiu, Deus autorizou, Deus legalizou o procedimento daquele cenário caótico que existia no tempo de Moisés. No entanto, é importante, antes de nós desenrolarmos aqui a respeito do divórcio, que a gente entenda as bases do casamento. E a base do casamento não é o alvo de Jesus aqui, ele não está explicando as bases do casamento. Nem mesmo o apóstolo Paulo à frente, quando vai falar a respeito de divórcio também, está explicando exatamente a base do divórcio, do casamento. A base do casamento está escrita em Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 2, Deus ele deixa claro que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Que o homem deveria deixar o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher e permanecer com ela. Esse é o propósito de Deus. O propósito, o casamento, né, foi criado até mesmo refletindo o caráter triuno de Deus. Um caráter onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por toda a eternidade, né, se ama. O Deus trino, ele optou revelar a sua glória, o seu poder, a sua majestade, através desse símbolo que é o casamento. O Novo Testamento vai deixar isso mais claro, fazendo um contraste entre a igreja e o seu noivo Jesus. Mostrando uma similaridade entre a união de marido e mulher, a união de que Cristo tem com a igreja. Então, em momento algum aqui, nós temos o propósito de descartar o casamento como algo sagrado, né? Como algo santo, separado, de maneira alguma. Porém, existem alguns casos na Bíblia em que a Bíblia ela autoriza, devido à dureza do nosso coração, o divórcio. E antes de nós entrarmos nisso, eu quero dizer para os casais que estão casados. E talvez você esteja pensando, tenha passado pela sua cabeça o divórcio. Será que eu posso me divorciar? Talvez você veio aqui para esse culto com uma fagulha de esperança, né? Vou receber uma autorização agora, uma fagulhinha de esperança, agora eu posso me divorciar. Graças a Deus, até que enfim uma palavra que vai, né, chancelar a minha conduta, vai chancelar o meu pensamento e o meu desejo. Mas eu quero dizer para você que o propósito de Deus jamais será
o divórcio. O desejo de Deus para você jamais será o divórcio. Existem dois tipos de vontade de Deus muito clara na Bíblia. Uma vontade relacionada ao desejo de Deus, essa pode ser contrariada, e uma vontade relacionada àquilo que Deus prescreve, aquilo que Deus determina, sua vontade preceptiva, a gente vai dizer na teologia, né? Então a vontade que Deus decreta, como Ele disse vai acontecer. Mas há outro tipo de vontade que é mais relacionada à volição, ao desejo de Deus. Como por exemplo nos 10 mandamentos. A palavra de Deus, né, vai nos dizer que nós não devemos assassinar ninguém. Não matarás, não é? Mas os homens matam. Mulheres matam outras pessoas. Fazem, mas Deus não deu lá, não diz que a vontade dele é que ninguém mate. E as pessoas fazem isso. Essa é a vontade relacionada ao desejo de Deus. Deus, Ele quer que toda a sua criatura, né? Deus, Ele tem esse desejo, que toda a sua criatura chegue ao pleno conhecimento de quem Ele é. Seja salvo, está escrito na Bíblia. Isso está relacionado à vontade, ao desejo de Deus. É diferente dos seus decretos, né? Os seus decretos é outra coisa. Então isso significa que se você casou, é desejo de Deus que você permaneça assim. Então, se de alguma maneira, né, a chama do seu casamento, ela se tornou fria, né, ela se esfriou, se tornou um amontoado de cinzas fumegantes, né? Eu quero dizer para você que embora seu casamento possa estar em cinzas fumegantes, ainda há um pouco de brasa ali. Então a recomendação de Deus para você é que você comece com algumas lascas de madeira seca. Comece pequeno, comece criando, né, alguns hábitos ou algumas, vamos dizer assim, algumas ideias, alguns planos pequenos para mudar a conduta, né, a sua conduta, a conduta da sua esposa ou da sua esposa. De maneira que vocês possam devagarzinho ver essa chama acendendo de novo. Tem muita gente que fala assim, não, meu problema é que a gente não conversa. Não, a partir de agora nós vamos conversar todo dia. Não resolve. Não é assim que funciona. Começa com coisinhas pequenas, com planos pequenos, com acordos pequenos. São as lascas. À medida que essas lasquinhas, né, elas começarem a pegar fogo, você pode começar a acrescentar alguns gravetos, intercalando sempre um pouquinho de sopro, né? Soprar um pouquinho de vento, né, abanar um pouquinho ali. Pare para ver se realmente está pegando fogo. Analise que tipo de material você está lançando nessa chama. À medida que o fogo for acendendo, aí sim você pode pôr um pedaço de tora ali, você pode pôr algo mais consistente para que o fogo realmente acenda e avance. Então é importantíssimo você ter isso na sua mente. O desejo de Deus é que você permaneça casado, se você já se casou, né? Talvez tenha se casado mal, né? Aí você vai ter que, como adulto, lidar com as consequências. Porque a gente na vida não faz só o que a gente quer. A gente faz também o que a gente precisa fazer. E amar a Deus é obedecer a Ele. Então é importante que você saiba qual é a vontade de Deus para você. Então se você é solteiro, pense bem antes de casar, como o apóstolo Paulo disse. Se você puder, né, se não for um problema para você a vida sexual, fique solteiro, sirva a Deus. Mas se você é abrasado, né, se você gosta do negócio, como diz o outro, então casa, meu querido. Não fica solteiro não, que vai ser problema para você. Mas casa bem, pense bem, porque as bases do casamento estão lá no começo, lá na criação de Adão e Eva. Deus criou, Deus uniu e o homem não deve separar. E é importante você pensar que ninguém acorda de manhã. Você não acordou de manhã hoje, abriu a janela do seu quarto e lá no terreno, se tem terreno, né, você mora em apartamento é mais difícil, mas aquele terreno, imagina você abrindo a porta, vendo um terreno grande e de repente tem um milharal que da noite para o dia cresceu, começou a dar milho e agora você tem uma fazenda. Não existe. Para você ter milharal, você precisa plantar milho. Então não espere você que vai fazer, quantos anos? Esses 3 domingos a gente orou por vocês aqui. 31 anos de casado, se você não está trabalhando no seu casamento. Casamento exige trabalho. E a falta de entendimento sobre o que significa o casamento, muitas vezes nos leva ao divórcio. E a falta de entendimento a respeito de que tipo de divórcio Deus autoriza na Bíblia, também nos leva muitas vezes a cometer muitos pecados. É verdade também que existe uma influência muito grande na nossa mente, uma influência católica a respeito da nossa ideia de casamento.
Porque na visão católica o casamento ele é um sacramento, ele é um meio de graça, né? Você recebe graça ali por meio do casamento. Então a gente quer enfatizar claramente aqui para vocês, né, a nossa postura protestante, né? Não, para nós não é um sacramento. É santo, separado por Deus. É honroso, mas não é um sacramento. Se você está aqui e você já se divorciou, eu quero dizer para você que aos pés da cruz, há cura para o seu coração, há perdão para aquilo que você fez, há restauração, há renovo, e Deus quer você perto dele. Então veja, Jesus, ele está diante desse dilema. A gente vê isso como um dilema ético. Deus, ele não quer que as pessoas se divorciem, mas as pessoas se divorciam. Como então nós criamos uma lei, um padrão, para poder proteger as mulheres e a sua prole, as suas crianças, né? Qual é o propósito, então, do divórcio? O propósito do divórcio, de fato, como eu já enfatizei, é a proteção da família. Não é você se casar novamente. Não é você divorciar toda vez que algo não te agrada. Não é esse o propósito do divórcio. Deus não autorizou o divórcio para que você acorde um dia e fale, aquela mulher ali está solteira, ela é mais bonita que a minha, então eu vou trocar. Não foi esse o propósito, foi a proteção da família. A proteção da mulher, principalmente, e dos seus filhos. Existia, então, esse padrão, né, de divórcio naquele tempo. E Jesus, ele deixa muito claro que ele não veio para abolir a lei, ele não veio para desfazer a lei, mas ele veio para cumprir a lei e trazer o seu real significado. Então, quando a gente lê o Sermão do Monte, às vezes a gente tem a impressão de que, na verdade, Deus, Jesus ali, né, ele está mudando a lei. Ele está mudando o que está escrito. E não é isso que ele está fazendo. Não é isso que ele está fazendo. O que ele está fazendo é corrigir uma distorção. Para a gente entender isso melhor, olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 24. Dá para projetar aí para nós? Capítulo 24, verso 1 ao verso 4. Essa é a lei de Moisés a respeito do divórcio. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, presta atenção nessa palavra, agradável, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo de sua casa, for e se casar com outro homem, e este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Essa é a lei da carta de divórcio. O que Moisés aqui, né, está escrevendo, revelado pelo Senhor, é exatamente isso. Aquela mulher, ela poderia se casar novamente se ela tivesse a carta de divórcio. Mas uma vez que houvesse realizado o desquite e um novo casamento houvesse se perpetrado, ela não podia voltar para aquele homem como se ela ainda fosse casada com ela. Ele está dizendo assim, mulher, não vai se consolar com seu ex-marido. Segue a sua vida, agora você é viúva. Se você quiser, você vai precisar se casar novamente. Porque aquele seu primeiro casamento foi anulado. É isso que a lei está ensinando. Mas a interpretação, né? A interpretação daqueles fariseus era que se você, homem, não se agradasse, lembra da palavra agradar? Eu pedi para colocar a versão NVI, né? Eu acho que essa versão que vocês colocaram aqui para mim não foi a NVI. A NVI, ela traz já traz uma aplicação, né? É uma tradução por equivalência, então ela já traz o significado para nós hoje. Essa palavra agradar, que é a interpretação daqueles fariseus, é no sentido assim, me desagradei. Ela não lava a louça com duas buchas? Eu gosto quando lava com duas buchas. Uma é para tapar o air
E a outra é para as panelas gordurosas. Não faz isso, então eu vou me divorciar. Não, eu não me agradei, né? Eu gosto de mulher sensual, ela é muito santinha. Já a outra, ela é muito santinha, eu gosto de mulher mais vulgar. Não me agradei. A gente se beijou, o beijo não foi muito legal. Aprende a beijar legal, irmão. Fala para a mulher como que você quer que ela te beija. Fala para o seu marido, ó, me beija assim, me pega assim, faz assado. E você resolve a parada. Mas esses homens, eles interpretaram esse agradar dessa maneira. Mas eles tiraram isso do contexto. Porque no contexto subsequente, Moisés vai deixar claro: não agradar por algo indecente. Esse algo indecente, Jesus traz a interpretação aqui mais adequada, a interpretação correta. Esse algo indecente é o adultério. Jesus, ele não ressignifica a lei. Jesus, ele não atualiza a sua palavra. Jesus, ele simplesmente ensina como é que aqueles fariseus conseguiram deturpar a palavra de uma forma tão profunda, a cometer tamanha torpeza, né, com a palavra de Deus. E levar outros a pecar, inclusive. Não. O que Moisés queria era simplesmente deixar claro como os homens deveriam fazer as coisas, né? Então existia essa interpretação equivocada. E o propósito dessa lei era, em primeiro lugar, legalizar, né, juridicamente o divórcio, para que a mulher não fosse penalizada. Era também limitar o motivo do divórcio, não era por qualquer motivo que deveria, né, se divorciar. E seria permitido apenas quando houvesse um defeito natural, moral ou físico, ou algo escondido na vida daquela pessoa que não foi revelado. Vou dar um exemplo para você, vamos supor, trazer um contexto para os nossos dias atuais, tá? Duas pessoas, um casal, um homem e uma mulher, namora, noiva em santidade, não tem relação sexual. Passa um tempo, eles se casam. E aí, na lua de mel, o homem decide revelar para sua esposa que ele tem AIDS. Você está entendendo? É algo que vai impactar definitivamente como que vai ser a vida dali para frente. Era algo que deveria ter sido conversado antes, algo que impacta de fato. Mas os homens não levavam dessa maneira. Ela tem um defeito natural, como ela toma banho, o cabelo enrola. Tem pessoa que gosta de cabelo liso, né? Não é defeito isso, mas eles faziam esse tipo de coisa para você entender. Qualquer coisa que o desagradasse era motivo para o divórcio. Deus disse: não, precisa ter sido escondido, você não poderia saber, e tem que ser algo claro, que realmente impacta a vida. Não, eu já fui casado, ainda nem me divorciei. Ué, mas aí o negócio é mais sério, né? Juntou os paninhos, juntou as escovas de dente, né? Então o que Deus está fazendo aqui é deixar claro, legalizando isso. E a interpretação dos fariseus, como hoje a gente interpreta errado. Hoje a gente faz isso com a palavra de Deus. Existe um princípio básico de interpretação bíblica. Tem gente que fala assim: cada um interpreta do jeito que quer. Não é verdade. A interpretação da Bíblia, existem princípios para se interpretar. Primeiro, não pode significar para mim o que não significou para quem estava lendo pela primeira vez. Segundo, a própria palavra de Deus se explica. Então, se tem algo que está mal entendido, é só você seguir no contexto natural. Terceiro, tirando textos apocalípticos, né, que tem um estilo literário diferente, que é de imagens e etc., a Bíblia precisa ser interpretada da maneira mais simples possível, literal. O que está deixando claro nesse texto é isso: se ela te desagradar por alguma indecência, impureza, algo que tenha relacionado à sua moral, né, ou ao seu físico, mas no sentido grave da palavra, né? A pessoa mentiu para você, te manipulou, você só descobriu isso depois. Agora, caso contrário, não. Então, essa interpretação equivocada, né, era deles. E o que Jesus, então, traz para esses homens, né? Primeiro, Jesus está deixando claro que existem motivos que são autorizados o divórcio. E aqui, especificamente, nesse texto, ele descreve apenas um motivo: adultério. Adultério. Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele está interpretando a lei mosaica. E a lei mosaica está falando exatamente disso, indecência.
Então o que Jesus está fazendo é simplesmente isso. Jesus não está escrevendo um manual de divórcio. Jesus não está deixando para nós um didaquê do casamento. O que Jesus está fazendo é simplesmente interpretar da maneira como deveria ter sido interpretada desde o começo a palavra de Deus. Então o motivo que Jesus deixa aqui é o adultério, é a indecência, é relações sexuais ilícitas. Nesse caso, pode se divorciar por causa da dureza do coração. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: deveria se perdoar, deveria haver reconciliação, deveria haver essa graça, essa misericórdia. O mesmo perdão que eu tenho recebido traindo Deus todo dia, eu deveria dar para aquele que me traiu. A gente tem um exemplo claro disso, que é do profeta Abacuque. Oséias, obrigado. Do profeta Oséias, em que Deus, ele recomenda claramente aquele homem pegar uma mulher adúltera. Não é igual aquele homem lá, né, que interpretou que era para adulterar. Vocês não devem ter visto isso na Record, né? Adultera com ela. Não, leu errado. Misericórdia. Imagina um negócio desse, rapaz. Eu não sei quem que é pior, se é o pastor que fez isso, se é a esposa, né? Porque, né, pelo amor de Deus, né? Ou se é o marido que... Pelo amor de Deus, gente. Misericórdia. Não é de rir, não. A gente ri porque é muito trágico. Para não ficar muito triste aqui a mensagem. Mas é terrível um negócio desse. Interpretando de maneira equivocada a Bíblia. Então, é muito claro para nós isso aqui na palavra de Deus. É relações sexuais ilícitas. E Oséias, ele tinha que casar. Ele tinha que tomar a mulher que tinha adulterado de volta para si. E ter filhos com ela. Ele fez isso por algumas vezes. Então a recomendação de Deus é essa: perdoa, toma ela novamente. E Deus deixa claro por que ele manda perdoar. Porque o meu povo faz isso comigo. Vocês fazem isso comigo. Vocês cometem adultério espiritual, vocês se prostituem espiritualmente e eu perdoo vocês. Então vocês também deveriam perdoar. Então esse é um motivo. Adultério, relações sexuais ilícitas. Segundo motivo, está em 1 Coríntios, capítulo 7. Consegue colocar aí para mim? 1 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Esse é o segundo motivo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Então aqui a gente tem um segundo motivo aí para se divorciar. Não se separou? Ah, não quero mais ser casado. Então fica solteiro o resto da vida. Assume o celibato. Eu conheço, né, pessoas assim. Né? Conheço pessoas que tiveram esse problema. Se consagraram ao celibato. Aí ele continua. Mas se o fizer, permaneça sem se casar. Ou então, reconcilie-se com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros, pulou um? É isso mesmo? Pulou não, né? Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Pode passar. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não ficará debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Aqui nós temos um terceiro motivo autorizado na Bíblia. Esse motivo foi chamado, né, pelos estudiosos de abandono de lar. É quando uma parte, demonstrando claramente uma não conversão, porque é impenitente, né, permanece no erro, decide abandonar o casamento, decide se divorciar. No caso de abandono de lar, há também claramente aqui uma autorização. E aí dentro do abandono do lar, há vários desdobramentos do que seria abandono de lar. Um exemplo. É diferente o abandono de lar e o abandono da casa. São coisas diferentes. Tem pessoas que literalmente vão abandonar a casa, vão embora. Mas tem pessoas que mesmo dentro da casa abandonaram o lar. Um exemplo de abandono de lar é a violência doméstica.
claramente. Ninguém deveria se submeter a qualquer tipo de violência doméstica. Isso é crime, né? Então a pessoa impenitente, o que é o impenitente? Aquele que não se arrepende, aquele que é incrédulo. É violento, é truculento. Esse é um caso. Então a gente precisa entender. Obviamente que nesses 3 casos há muito trabalho pastoral por detrás. Porque há também, né, aquela construção de situações para provocar o divórcio. Já vi várias vezes isso também. Ah, mas o senhor falou que abandono de lar podia divorciar. E ele abandonou. Ah, mas aí você tem que ver o contexto, né? Do que foi o abandono. O que provocou o abandono. Eu conheço casais, por exemplo, que a gente já aconselhou, não daqui, fica tranquilo, tá? Não estou expondo ninguém daqui, mas de outros lugares por onde eu passei pastoreando, que ficaram mais de anos sem ter relação sexual. Isso é um tipo de abandono. A própria palavra de Deus é muito clara em relação à vida sexual de um casal. É pecado não ter relação sexual num casamento. A não ser por questões de saúde, né? Por questões que são naturais. Questões naturais não. Mas agora um casal saudável não tem por que não ter relação sexual. Tem que ter. Então existem vários motivos. Aí a mulher falou, meu marido me traiu. Mas ela ficou 2 anos, né, sem ter relação sexual com o marido. Não deixava o marido nem chegar perto. A recomendação é, irmã, perdoa seu marido. Olha que a situação. Então existem casos e tem que ter muito trabalho pastoral, de acompanhamento, de instrução, para você não errar. A lei aqui, tanto no Novo Testamento, por meio de Jesus, quanto no Antigo Testamento, exigia-se 3 testemunhas para que de fato o divórcio fosse realizado. Não era simplesmente, vou divorciar, só vou anunciar. Gente, estou agora, vai lá nos status, né, tira a aliancinha. Tirei a aliancinha, tirei o seu arroba de lá, pronto, estou divorciado, estou separado. Não é isso. O casamento, para ele de fato, né, se concretizar o divórcio, era necessário uma avaliação. Era necessário um acompanhamento. Então, procure a equipe pastoral da igreja se você está enfrentando um problema, para que você seja orientado, para que você seja cuidado, para que você seja instruído, antes de tomar uma decisão tão séria que pode impactar a sua vida não só hoje, mas no futuro. Porque uma coisa é a gente se divorciar, outra coisa é a gente casar novamente. O texto ali deixou muito claro. Quer se separar? Separa e fica solteiro então. Não vou fazer isso. Então, meu amigo, vou casar de novo, então você está correndo um sério perigo. Lembra do que Jesus falou. Continua adúltero, né, a pessoa que fizer dessa forma, não tiver um motivo legitimado pela palavra de Deus. Então isso é muito sério. Muito sério. Muito bem, para a gente finalizar, o louvor pode subir aqui. Eu quero tratar de um assunto aqui já um pouco mais delicado, que é: e quanto àqueles que têm um chamado, que têm uma vocação, que têm um ministério? Eu quero falar sobre 2 coisas a respeito do divórcio de quem tem chamado e que tem ministério. Primeira coisa que eu quero falar: o único pecado imperdoável na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se você cometeu o pecado do divórcio, como eu disse no começo, há perdão para você, há cura para você, há recomeço para você. Se você está no seu 2º casamento, fala, poxa, pastor, já me casei de novo, já estou com a minha mulher, a recomendação pastoral para você é que permaneça com ela. Porque agora, se você se separar dessa, você vai estar cometendo outro pecado. Fica com ela, cuida dela, ame ela. Né? Você já se meteu nessa, agora vai até o fim. Até depois do fim. Até que a morte o separe. Mas aqueles que têm ministério, tem um texto em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que diz que o bispo, o presbítero, o diácono, deve ser marido de uma só mulher. Então o que a gente faz com aqueles que querem exercer liderança na igreja e já estão no 2º casamento ou se divorciaram? Nós encontramos pelo menos 3 interpretações aceitas, né, no meio cristão. A primeira é que esse texto está se referindo à poligamia. O presbítero, o bispo, não deveria ter mais de uma mulher ao mesmo tempo. Ele deveria ter apenas uma mulher.
A segunda interpretação, na verdade, seria a tradução, né, que ele deve ser homem de uma só mulher, no sentido de ser fiel e de ser leal com a sua atual esposa, ainda que fosse a sua segunda ou a sua terceira. Isso tem uma certa força, porque existem alguns motivos que são autorizados na Bíblia para divórcio. E como o apóstolo Paulo vai dizer aí, a pessoa está livre do jugo, está livre do peso. Ela pode se casar novamente. Por exemplo, a pessoa pode ser viúva, mas o texto de Timóteo não está dizendo isso. Olha, tem algumas exceções. Então, há fortes indícios de que esse texto, na verdade, não está dizendo que a pessoa não possa ser casada novamente, como é a terceira interpretação. A terceira interpretação vai dizer que o presbítero, o pastor, o diácono deve ter tido apenas um casamento em toda a sua vida. Mas há fortes indícios bíblicos, queridos. A minha interpretação desse texto é que a pessoa ela deve ser leal e fiel à esposa a qual está casado agora, ainda que seja um segundo casamento. Essa é a interpretação mais plausível, porque aquela pessoa que se casou novamente, ela pode, se ela se casou novamente, pelos princípios autorizados na Bíblia, então não há problema algum. Eu já contei o testemunho aqui algumas vezes de um casal muito amado, muito querido. Os dois já haviam sido casados antes, que me procuraram. Pastor, a gente quer que o senhor faça o nosso casamento. E eu peguei e falei assim, olha, me conta a história de vocês para eu entender um pouquinho. Vocês já foram casados antes, me contaram a história. E aí a minha resposta foi, olha, eu quero que você saiba que eu quero muito fazer o seu casamento. E eu agradeço de coração, né, você ter lembrado da gente e ter me convidado para fazer. Seria uma honra fazê-lo. Mas eu não sou ministro de mim mesmo. Eu sou ministro de Jesus, eu não posso fazer a minha vontade. A minha vontade seria até fazer o seu casamento, como eu tenho algumas vontades que Deus também não me permite realizar. Mas eu não posso fazer o seu casamento, porque biblicamente você não está autorizado a se casar novamente. Foi muito difícil para mim dar aquela resposta. Mas eu não sou pastor em meu nome, não estou aqui pregando em meu nome. Estou fazendo isso no nome de Jesus. E aí então, depois de muita conversa, de muito diálogo, de muita, né, avaliação, porque é engraçado como as pessoas, né, eles não queriam contar muito da vida deles, mas a hora que eu dei essa resposta, eu falei, não, peraí pastor, vamos abrir um pouco mais então, para você entender melhor a situação. E aí eu entendi melhor a situação. Mas muitas vezes, a gente precisa entender, que às vezes a pessoa ela vai ser um pastor e ela se divorciou por um motivo claro na Bíblia. E o apóstolo Paulo ele vai deixar claro, se você vive abrasado, porque tem homens e mulheres que não foram chamados para o celibatário. Não tem esse dom, porque o celibatário é um dom. Celibatário é a pessoa que, né, não vai ter relação sexual. Ela não tem vontade. Existem pessoas assim, ela simplesmente não tem. Para ela tanto faz, se ela tem, se ela não tem. Ela tem o dom do celibatário. Aí você fala assim, você tem o dom do celibatário, pastor, mas eu casei. Então agora, o problema é seu, né? Vai tomar canela de véio, vai fazer alguma coisa para resolver esse negócio, agora você já casou, né? Mas tem gente que tem o dom do celibatário. Essa pessoa que tem esse dom, ela vai ficar solteira, ela vai servir ao Senhor, ela vai ver, mas não é todo mundo. Então a pessoa se divorciou, mas ela não tem o dom do celibatário. O apóstolo Paulo é claro. Então é melhor você casar do que viver abrasado. Então para mim a interpretação é clara. No caso de viuvez, no caso de abandono de lar, no caso de adultério, né, no caso de violência doméstica, né, abandono de lar no sentido mais amplo, tem que ser avaliado caso a caso. Não há problema essa pessoa continuar o seu ministério. Obviamente que existem outros desdobramentos, porque não é só ser marido de uma só mulher, mas é ser irrepreensível. Aí foi ele que cometeu o adultério. Foi ela que cometeu o adultério, foi ela que abandonou o lar, foi ele que abandonou o lar, quer continuar o ministério. Então não é nem por causa do novo casamento, mas é por ter se tornado repreensível, não tendo um bom testemunho. Então cada caso é um caso, mas essa palavra é muito importante para os solteiros pensarem bem, é muito importante para os casais pensarem bem, e eu acredito que é muito importante para aqueles que já se divorciaram. Essa semana, estava conversando com um rapaz novo, ele deve ter uns 30 anos, por aí, mais ou menos.
E ele estava me contando a história dele. Eu não sei nem por que a gente entrou nesse assunto, né? Mas ele começou a entrar, ele já foi casado. E aí lembrei, eu estava falando da pregação. Eu ia pregar sobre isso. Ele falou, nossa pastor, eu já fui casado. Eu já fui casado e foi muito triste. Eu estava falando para ele sobre os motivos que a Bíblia autoriza, né? E ele achava que ele estava condenado. Ele achava que não havia mais esperança para ele. Eu não posso me casar e eu não consigo ficar sozinho, então eu sou um adúltero, eu sou um promíscuo. E ele nem foi ele foi a vítima, na verdade, no casamento. Mas ele tinha esse sentimento que ele tinha que viver o resto da sua vida solteiro. Esse sentimento consumiu ele de uma maneira tão forte, que ele tentou suicídio. Porque ele pensou, cara, melhor do que eu viver pecando é eu cometer apenas um pecado, tirar a minha vida e acabar com isso. Cortou o pulso. Graças a Deus, né, ele estava ali para me contar, não chegou a morrer, né? E aí quando eu comecei a conversar com ele sobre a história dele, ouvir a história dele, eu falei, querido, Deus ele tem misericórdia para você, Deus ele tem amor, tem graça, tem perdão para você. Você não devia ter se divorciado, de fato é pecado se divorciar, mas esse não é um pecado imperdoável. Deus ele tem graça para você, Deus pode te dar um novo casamento. Mas eu não consigo ficar solteiro, não vive abrasado, meu querido. Então existe uma importância enorme para aqueles que se divorciaram entenderem que há perdão, que há graça, que há recuperação para a sua vida. Ainda que talvez seja improvável, ou talvez até impossível, uma reconciliação com o ex-cônjuge. Tem pessoa que se divorciou e o cônjuge já se casou de novo, o que você vai fazer? Casou de novo, já seguiu a vida. Tem mais o que ser feito. Então para nós, aqui da Vision, a gente interpreta dessa forma essa passagem. Se você tem ministério, né, se você tem chamado, Deus ele pode restituir isso para você. Mas há muito trabalho pastoral por detrás. Não tome suas decisões sozinho, se submeta à disciplina bíblica, se submeta à orientação bíblica, se submeta aos processos que Deus estabelece na sua palavra. Casamento é algo sério. Casamento é algo santo. E Deus ele quer que você seja feliz. Mas às vezes nós tomamos decisões que nos impedem, ou melhor, que impede a felicidade. Eu quero orar por você, eu quero pedir para que você feche seus olhos, sentado mesmo como você está. Se você sente que você tem cometido pecados, ou que você já cometeu um pecado na área do casamento, né? Se de repente você já se divorciou, de repente você já está no segundo casamento, de repente você fez tudo errado por falta de entendimento, por falta de conhecimento. Agora é um momento para você confessar para Jesus, falar: Jesus, eu cometi tantos erros, Jesus, eu falhei, Jesus, eu não devia ter feito o que eu fiz, eu abandonei o lar, eu cometi adultério, eu me prostituí, ou então, Senhor, eu simplesmente divorciei porque já não estava me agradando mais. Mas nessa noite eu entendi, Senhor, que o casamento ele foi instituído pelo Senhor, ele é santo, ele é sagrado, e eu jamais deveria ter feito isso. Eu te peço perdão, Senhor, me perdoa, Senhor, me devolve a alegria da salvação, tira esse peso, esse fardo, esse jugo das minhas costas, Senhor. Eu quero cura no meu coração, eu quero cura na minha vida sexual, eu quero ser transformado, Senhor. Eu quero poder usar tudo isso que aconteceu comigo, que foi uma maldição terrível, em bênção, para abençoar a outros, para que eles entendam, Senhor, qual é o caminho que o Senhor tem para o casamento. Começa a falar com Ele, começa a confessar. Se você está pecando agora, durante o seu casamento, se você está abandonando o seu lar, se você está abandonando o seu cônjuge, se você está se afastando dos princípios bíblicos de casamento, também comece a confessar, fala: Jesus, eu preciso, me ajuda a acender a chama de novo do meu casamento, me ajuda a acender de novo o fogo do meu casamento, Senhor. Deus, em nome de Jesus, vai mudando, Senhor Deus, vai colocando em mim desejo, vai colocando em mim, Senhor, a chama da paixão conjugal novamente. E se você é solteiro, comece a orar e dizer: Jesus, me ajuda, Jesus, a escolher a mulher certa. Me ajude, Jesus, a escolher o homem correto. Me
ajude, Senhor, a não entrar, Deus, por caminhos terríveis e tortuosos no casamento, Senhor, para que eu me divorcie lá na frente. Eu não quero isso. Me mostra claramente, Senhor, o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Me coloca no caminho. E se você é solteiro e pretende permanecer solteiro, fale para Jesus: Jesus, eu quero me casar contigo, Jesus. Eu quero fazer a tua obra, eu quero viver para o Senhor. Porque tem pessoas que se enganam, né? Acham que devem viver solteiras para viver para si mesmas. Não é isso. Aquele que tem o dom do celibatário é para viver para o Senhor, fazer a vontade de Deus. Então começa a falar: Senhor, me mostra a tua vontade, me mostra o seu propósito para a minha vida. Eu quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, estão aqui teus filhos e tuas filhas, ó Pai. Alguns, ó Deus, têm vindo com um peso enorme nos seus corações e nos seus ombros, por causa de erros que cometeram lá atrás. Mas a tua palavra é clara: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para apagar todas as nossas iniquidades. Nós queremos confiar na tua palavra nessa noite, Senhor. Alcançar a graça e o perdão que somente aos pés da sua cruz nós conseguimos.